Fala, minha rapaziada, tudo bom com vocês? Cara, a gente poderia estar falando aqui sobre o empate do Botafogo ontem contra o Vitória, falando sobre a partida, falando sobre o jogo, sobre as oportunidades que o Botafogo perdeu, sobre a boa partida do goleiro do Vitória, né, que mais uma vez impediu a gente de vencer a partida contra o time da Bahia. Porém, infelizmente, tem um assunto que se sobrepõe, que é o Danilo, né? Ele que fez uma partida bem mediana ontem, né? Entrou ali mais para o final, também não é muito bom a gente avaliar a partida dele em si, porque não teve muita amostragem, né? Dessa volta dele após a Copa do Mundo, né? Enfim, mas tem alguns aspectos que a gente pode comentar sobre isso tudo envolvendo o Danilo, né? Falando primeiro da recusa, entre muitas aspas, que o Botafogo fez ao Palmeiras, né? Da não ida dele ao Palmeiras, e também, obviamente, sobre o pós-jogo, sobre o post que ele fez falando sobre a decisão dele, que é não ir à Rússia, e ele dizendo que queria, indiretamente, né, dizendo que queria ir ao Palmeiras, mas ele respeitou a decisão do Botafogo. Beleza? Bom, antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Estamos de volta aqui no Portal Glorioso, depois da Copa do Mundo, depois dessa pausa gigante. Estamos de volta agora, vamos trazer bastante conteúdo para vocês. Então já segue a gente aí no YouTube e lá no Instagram também. O link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, sem muita enrolação, vamos falar do que interessa. Cara, primeiro vamos ler aqui o que o Danilo falou, né? Porque a frase dele que me pega, a parte dele que ele fala sobre respeito, acho que ficou faltando. Acompanha comigo. Ele falou o seguinte: feliz por estar de volta. Respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil e espero agora que o Botafogo respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento. Bom, ele fala em tom de profissionalismo, correto? Parece que é um tom de profissionalismo, mas na minha opinião, isso não é nada profissional. Não tem absolutamente nada profissional no que ele colocou nessas palavras dele, nesse post que ele fez no Instagram ontem, logo após o jogo contra o Vitória, porque, na minha opinião, ele preferiu que a relação dele com o Botafogo e com a torcida do Botafogo fosse estritamente profissional. Não passasse de algo corporativo, não passasse de algo institucional. Ele preferiu isso e ele está no seu direito, tá? Errado somos nós, e aí eu me enquadro porque eu também tinha esse carinho e admiração pelo jogador, tá? Continuo achando ele um jogadoraço, um dos melhores jogadores de futebol brasileiro atualmente. Mas o carinho que eu tinha, né, a identificação que eu tinha com o jogador já foi perdida. Porque ele deixou bem claro que o Botafogo é apenas uma empresa que paga o salário dele. Logo, eu espero que, por parte da torcida do Botafogo, seja dessa forma também. Não fique gritando o nome dele no estádio, não fique comprando camisa com o nome dele, né? Não fique criando ou forçando uma identificação que não tem dos dois lados. O peso não é igual aos dois lados. Então, é muito importante a gente pensar nisso, porque de uma parte unilateral, que é a da torcida do Botafogo, existia esse carinho, existia essa possível identificação. Mas dele, ele já deixou bem claro que ele é apenas um funcionário da empresa que paga o salário dele. Então a gente tem que tratar ele da mesma forma. Ok? Bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre o lado pessoal do Danilo, mas antes é bom a gente lembrar que o Botafogo, antes disso tudo, né, a gente estava ali comemorando, entre muitas aspas, que o Danilo ficou, porque a gente vê uma diferença de tratamento que a nova empresa que está no comando do Botafogo, né, que é a GDA Luma, está tendo com o Botafogo. E, cara, me encheu muitos olhos, eu gostei bastante da decisão e do como a GDA tem lidado com isso. Né? Primeiro, lá atrás, antes do jogo começar, obviamente, né, o presidente João Paulo Magalhães deu uma entrevista não, né? Foi bem mais informal do que uma entrevista, né? Foi mais um áudio no WhatsApp mesmo que ele manda pro Jorge Nicola, jornalista, que há suas controvérsias aí com a torcida do Botafogo, mas que fez seu papel, né?
ele foi lá, mandou mensagem para o João Paulo Magalhães, né, perguntando sobre a negociação do Palmeiras com o Danilo, perguntando se realmente há uma negociação, e o João Paulo Magalhães deixa bem claro a transparência que ele quer passar para o torcedor botafoguense. E eu fico muito feliz de ver finalmente alguém no comando do Botafogo, depois de tudo que a gente passou durante esses anos, né, com o John Textor, com a Eagle Football, enfim, com todos esses caras que não foram nem um pouco transparentes com a sua torcida. Vinham, faziam promessas, falavam um monte de coisa, um monte de baboseira, mas no final não eram transparentes com a sua própria torcida. Mentiam, prometiam e não entregavam. O João Paulo Magalhães, anteontem, né, quando foi que ele mandou o áudio para o Nicola, ele foi transparente. O Botafogo não está em caos financeiro. Não está mais em caos financeiro. Graças à GDA Luma, graças a uma boa gestão até agora desse novo comando. Então, o que o João Paulo Magalhães passa para a gente quando ele fala: o Danilo não está à venda? Nós não estamos precisando de dinheiro nesse momento. Por quê? O que foi noticiado durante todas essas semanas, durante toda a Copa do Mundo praticamente, foi de que o Danilo já estava certo com o Palmeiras, né, que já o Botafogo vai aceitar a proposta independente do valor que seja. E vi muitos jornalistas formados, dizendo que o Danilo já é do Palmeiras, que o Danilo ele tem que ir para o Palmeiras, que o Botafogo não pode recusar a proposta do Palmeiras. E muita gente indignada depois que ele entra na partida de ontem. Né, se você não sabe, depois que ele entrou, ele completa 13 jogos com a camisa do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro e é o máximo que pode atingir por causa da regra, né, da CBF, um jogador só pode atuar por 13 jogos em um clube só, por temporada. Né? Então ele não pode mais transferir para outro clube nessa janela. Beleza? Bom, e aí, o que eu penso? Né? Eu penso o seguinte: eu estou me graduando em jornalismo. E uma das coisas que eu prezo, acho que é o mínimo, acho que nem como futuro jornalista, mas como humano, é a verdade. E acima de tudo, acima de torcida, acima de paixão, acima de qualquer coisa, de vontade, de qualquer coisa, é a verdade. E o que eu vi durante todos esses meses, durante todo esse tempo, é uma enxurrada de mentira a troco de difamação mesmo, de querer rebaixar o Botafogo ou melhor, colocar o Palmeiras num patamar mais alto do que o Botafogo, em que o Botafogo tem que obedecer às ordens do Palmeiras. E aqui eu não estou falando como se o Botafogo fosse superior ao Palmeiras ou o Palmeiras superior ao Botafogo. Quem disse isso, quem tratou dessa maneira, foram muitos jornalistas, dizendo que o Palmeiras já é certo que o Danilo vai para o Palmeiras, porque o Botafogo está em caos financeiro, o Botafogo está todo desorganizado, então vai vender, não sei o quê. Quem falou isso foram os jornalistas, principalmente da mídia paulista, tá? Principalmente, tá? E muitos dizem isso porque não acompanham e não querem ir atrás da verdade. Eles pegam uma verdade para si, contam uma mentira que, já diria o poeta, né? Uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. E aí você já sabe, quando fala, vai se espalhando por vários portais de notícia, portais de torcedor, e aí todo mundo fica já com a cabeça no quê? Danilo já é do Palmeiras, Danilo já tá certo. E absolutamente nada disso era verdade. Existia sim uma negociação do Danilo com o Palmeiras, existia, o Botafogo com o Palmeiras, sobre o Danilo. Mas em nenhum momento o Botafogo aceitou a proposta. E aí, voltando a falar sobre a gestão da GDA, eu acho um tiro muito certo da GDA Luma, né, um acerto gigantesco em não vender para o Palmeiras. E não é sobre ego, não é sobre, eu não quero vender para o Palmeiras para a gente não ser tratado como inferior a eles. Não é sobre isso, tá? Não é sobre isso. É sobre o Botafogo querer voltar ao patamar de um clube que consegue se colocar num patamar, num cenário mundial do futebol internacional, né? Então, por exemplo, se o Botafogo vende o Danilo para o Palmeiras e ele se destaca lá, facilmente,
na próxima janela, nas próximas janelas, ele poderá ser vendido para um outro clube europeu, muito provavelmente. E aí o clube europeu vai olhar, ele vai se destacar. Digamos que ele vá para um Newcastle da vida. Ele se destaca lá, ele começa a se valorizar, e aí um clube grande abre o olho e fala: caramba, gostei desse jogador. Da onde que ele surgiu? E vai olhar o último clube dele no Brasil. Ele não vai olhar qual clube que foi formado lá atrás, que por sinal é o Palmeiras. Mas ele vai olhar o clube que ele saiu do Brasil para ir para a Europa. Ele vai olhar o Botafogo, que é o clube que ele está atualmente. Então, a projeção, a gestão da GDA, na minha opinião, é certeira. Foi incrível. Não podia ser melhor, na minha opinião. Porque é isso que o Botafogo tem que fazer. Tem que deixar de vender para o mercado nacional e vender para o exterior. Tá? Porque aí, daqui a algumas janelas, enfim, alguns anos, os clubes europeus, os clubes grandes, ricos europeus, vão olhar para o Botafogo e olhar o Guinhos, vão olhar Lucas Emanuel, vão olhar outros jogadores que são da base do Botafogo. Isso fortalece a base. E a gente precisa mudar esse cenário no Botafogo, virar essa chave de parar de ser um clube que vende para o mercado interno para vender para o mercado externo. Essa é a grande diferença. É só ver o quanto que o Palmeiras consegue faturar ano após ano com venda de jogadores da sua base. A gente viu o Hendrick, a gente viu o Estevão, já vai ser o Alan, já tem outros jogadores aí, que o Luigi lá, né? Enfim, você tem vários jogadores na base do Palmeiras que são vendidos diretamente para a Europa, não precisam fazer escala aqui no Brasil para ir para lá depois. Eles são direto, vai direto. Porque o clube da Europa olha para cá e vê qual foi o clube que o Hendrick saiu, qual foi o clube que o Estevão saiu. E olha, o Palmeiras. O Botafogo, ele quer se colocar nesse patamar. E a GDA fez muito certo em não vender para o Palmeiras. Isso não é sobre ego. Isso não é porque, eu não quero vender para o Palmeiras para não ser inferior a ele. Isso não é sobre isso. É sobre querer se posicionar mundialmente como um verdadeiro líder no seu país. Não abaixar mais a cabeça para esses clubes. Como a imprensa diz que muitos ficaram indignados. Como assim? O Botafogo não vai aceitar a proposta do Palmeiras? O Botafogo está em caos, ele tem que aceitar. Não tem que aceitar. O Danilo é jogador do Botafogo, tem contrato até 2029. Então, o Botafogo não tem obrigação nenhuma de aceitar a proposta de nenhum clube, seja do Brasil, seja lá de fora. Quem sabe da economia do Botafogo é o próprio Botafogo. Quem tem que cuidar disso é o próprio Botafogo. Não é o jornalista de uma empresa qualquer. É o próprio Botafogo. E tem profissionais capacitados hoje lá dentro. Graças a Deus. Graças a Deus nós temos profissionais muito capacitados lá dentro. Que conseguiram analisar essa situação e levar de uma maneira que, na minha opinião, foi a mais correta possível. Né? Enfim, aí voltando a falar do Danilo especificamente, ele deixa bem claro que ele não quer ir para a Rússia. E aí vinha sido muito especulado, né, que tinha uma proposta do Zenit, né, o clube russo lá, que, enfim, tem a fama, né, de levar bastante brasileiros para lá, para o seu clube. Enfim, ele deixou bem claro que ele não quer ir para a Rússia. Ele está no seu direito, tá? Ele está no seu direito. E eu não acho que ele está estritamente errado em fazer aquela postagem, tá? Não acho, não. Muita gente falando que ele acabou, não ter que mais jogar. Eu discordo, já falo sobre isso, mas eu discordo. Primeiro, que, na minha opinião, ele não está errado em fazer isso, tá? Ele errou, na minha opinião, em deixar isso público, em querer que a relação dele com o Botafogo fosse profissional. Na minha opinião, isso é um erro para ele. Por quê? Você pensa, como que um jogador entra numa partida de um clube e ele fala assim, hoje eu vou fazer uma partidaça. E aí toda vez que ele encosta na bola, a torcida vai a ele. Você acha que ele vai ficar com a cabeça, com o mental legal? Você acha que ele vai ficar com a cabeça legal? Eu acho que não. Na minha opinião, isso foi um erro dele. Isso foi um erro. Por isso, tá? Mas ele tá no direito dele. Ele pode fazer isso se ele quiser. Ele tá no direito dele de querer ser vendido pro Palmeiras, por exemplo. Que eu acho que foi o que ele queria realmente. Tá? Analisando a carreira dele, aí
fica ele com o empresário, como que se gere a carreira do cara, mas aí é com ele. Agora, na minha opinião, ele erra em querer isso para esse resto de carreira dele no Botafogo. Eu acho que ele erra muito nisso. Ele perdeu a oportunidade de ficar quieto. Se ele fica quieto, simplesmente só fica quieto, não posta nada. Ou posta lá, feliz por estar de volta, ponto. Se só posta isso, pronto, você não vai ficar de mal com a torcida do Palmeiras, não vai ficar de mal com a torcida do Botafogo. É simples. E se você internamente quer manter essa relação profissional, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu tinha muito carinho pelo Danilo. E não, longe de ser ídolo, tá? Antes que vocês falem. Longe de ser ídolo. Pelo amor de Deus, nunca. Nunca vai ser ídolo do Botafogo. Ídolo é outro patamar. Mas agora, existem jogadores que se identificam com a torcida do Botafogo. E eu achava que o Danilo tinha sim potencial para ser muito identificado com a torcida do Botafogo. Mas se ele não quis, ele está no direito dele. Tá? Ele está no direito dele. Tudo certo. Tá? E também está no direito dele não querer ir para a Rússia. Porque eu entendo o lado dele de não querer ir para um clube russo, porque é um clube que não disputa mais a Champions League, só disputa o campeonato local e está longe dos holofotes, dos grandes holofotes do futebol mundial. A gente vê o Gerson aí, um grande exemplo disso, né? Ele estava sendo cotado para a seleção brasileira, foi para a Rússia, acabou. Voltou para o Brasil, não conseguiu se firmar de novo no Cruzeiro. Então, o Danilo, eu entendo o lado dele, tá? De não querer ir para a Rússia. A questão não é essa. Agora, será que ele vai conseguir voltar a atuar bem novamente? Porque ele é um craque, ele joga muita bola, um dos melhores, se não o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente. Mas será que depois disso tudo ele vai conseguir performar da mesma maneira? Porque eu duvido muito, e aí eu já deixo claro que eu não seria um deles, porque se ele quer levar a relação de maneira profissional, eu também vou tratar ele como um funcionário do clube, tá? Mas eu acho muito difícil que a torcida do Botafogo não chegue no próximo jogo, dentro de casa, e não vai a ele. E não vai vaiar ele. Eu duvido muito. Duvido muito. Acho muito difícil que isso não aconteça. Tá? E será que ele não vai ficar com o mental abalado? Será que ele vai conseguir performar bem? Porque se ele não performar bem, dificilmente ele vai ser vendido para a Europa. Vocês não concordam? Então, na minha opinião, esse foi o principal erro dele, tá? O erro dele não é ir no Instagram, publicar aquilo, falar aquilo. Eu não acho que esse é o erro. O erro dele é querer que essa seja a relação dele com o Botafogo nos próximos meses. Se ele pensa em ir para a Europa, ele precisa performar da melhor maneira possível até lá. E o Botafogo precisa que ele performe bem, né? O Botafogo, ele precisa... Muita gente falando, né, que depois desse comentário, tem que botar ele no banco, tem que deixar na geladeira, não sei o quê. Eu acho um erro crasso. Por que eu acho um erro crasso? Porque o Botafogo precisa valorizar o seu ativo. E se o Botafogo deixou de vender para o Palmeiras para vender para a Europa, o Botafogo precisa botar ele para jogar, precisa botar ele para performar bem, para um clube europeu olhar e, caraca, esse cara joga bem, e querer comprar esse cara. Senão ele não vai, se ele ficar no banco, você só vai desvalorizar o seu jogador. E aí não vai conseguir vender nem por 20, nem por 30 milhões. Então, o Botafogo precisa colocar ele para jogar. E precisa que ele performe bem. Tá? E a melhor maneira que ele que pode fazer isso é botando ele para jogar, obviamente. Tá? Mas agora vamos ver como é que vai ser as cenas dos próximos capítulos, né? Bom, esse é o vídeo de hoje, rapaziada. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Amanhã a gente volta com mais notícias. Depois a gente fala aí do jogo e tal. A gente precisava falar sobre o Danilo. Beleza? Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis.